Olá pessoal, mais uma aula de metrologia. Vamos dar continuidade à parte 6, ao capítulo 6, certo? E nessa aula a gente vai falar sobre a grafia correta do resultado da medição, né? A gente já mencionou alguma coisa na aula anterior, quando a gente viu aí algumas possibilidades de representar, não é, o resultado da medição, tá? Então, algumas formas de se fazer, né, utilizando erro máximo, utilizando a correção, a incerteza, né, utilizando uma média, utilizando uma amostra. Então, foi isso que a gente viu na última aula. Nessa aula, a gente vai ver, então, a forma correta de representar, então, esse resultado numericamente falando, certo? Então, deixa eu fechar aqui. Então, o primeiro conceito a gente da metodologia aqui é em relação aos algarismos significativos, tá? Então, os algarismos significativos, eles desprezam a questão do zero, tá? Tanto a esquerda como a direita. É um pouco diferente aí da matemática, mas tem a relação direta, ó. Aqui no 12 tem dois algarismos significativos, 1.2 também tem dois algarismos significativos. Então, ó, tem dois algarismos significativos ainda aqui. Então, o zero, na verdade, é desprezado. Também tem dois algarismos significativos mesmo, tá? Então, isso para a metrologia. Veja que há uma diferença aí com relação à matemática, que talvez a gente tenha aprendido. E aí aqui, ó, então veja, aqui a gente consegue entender bem a questão do algarismo significativo. O zero à esquerda, ele não é considerado algarismo significativo, tá? Na metodologia. Mas à direita, ele é considerado, né? Então, só para a gente entender, porque o resultado de medição deve ser representado de uma forma simplificada. Ó, o número de algarismos significativo conta-se da esquerda para a direita a partir do primeiro algarismo não nulo, ou seja, que não seja zero. O primeiro que não seja zero até o último que está aparecendo. Então, aí, no caso, para a direita, o zero entra como isso. E aí, as regras para a gente representar são duas regras básicas para representar o resultado da medição. A primeira é essa. A incerteza da medição é escrita com até dois algarismos significativos. Até. Ou seja, não pode passar, mas pode ser menor. Pode ser com um algarismo significativo. Então, até dois algarismos significativos, seguindo a regra que a gente viu aqui. Desculpa, pessoal. Tá. Eu ia voltar para cá. Então, aqui, ó. Então, são dois algarismos significativos, né? Tem que ter. Aí, a primeira regra diz isso. Em relação à incerteza da medição, né? Que esse valor, mais ou menos, que vai entrar junto com o resultado base. A segunda regra é a seguinte: o resultado base é escrito com o mesmo número de casas decimais com o que é escrita a incerteza da medição. Então, o resultado base vai seguir a incerteza da medição, ou seja,
A regra 2 vai seguir a regra 1, tá? Em relação às casas decimais. Então, aqui são algarismos significativos, tá? E aqui casas decimais que têm o mesmo número aqui da incerteza. Vamos ver na prática como é que é isso aí. Por exemplo, nesse exemplo, analisem aí. Quantos algarismos significativos nós temos aqui? Então, contando da esquerda, aqui, ó, então aqui a gente, de cara, isso aqui é o resultado de medição, né? O resultado base e a incerteza, mais ou menos a incerteza aqui, né? Observe. Teoricamente, esse valor aqui já tem que estar corrigido, se for um daqueles métodos lá, certo? Então, a correção ela já é aplicada diretamente aqui, nesse método aqui. Então, mais ou menos 11,4. Então, lembra a primeira regra, 2 algarismos significativos, eu tenho que ter na certeza. Estou contando da esquerda para a direita. Quantos algarismos significativos eu tenho? 3, tá? São 3 algarismos significativos que está aparecendo aqui. Então, a regra diz que eu só preciso ter 2. Até 2, eu só devo ter, né? Então, aplicando a regra 1, como ficaria? Até 2, só 2, então. Né? O 4 aqui sai. Tá? Aí você pode pensar assim, mas 4 décimos aqui é muita coisa para ser. Não, ele não é muita coisa comparado a isso aqui, tá? E comparado ao valor que a incerteza deu. Então, a regra está ajustada realmente à metodologia. Não precisa se preocupar de que é muita coisa que não está aparecendo. Não, não é muita coisa. Porque lembra que isso aqui é incerteza, isso aqui é a dispersão, a representação da dispersão das medidas, né? Uma média, ou no caso, se vier na calibração do instrumento, também de uma média. Então, ele representa a dispersão. Então, se essa dispersão for muito grande, esse valor que a gente está desprezando aqui, ele não é significativo, que é o caso aqui. Para 11 milímetros de dispersão de incerteza, 0,4 não é significativo. Então, a primeira regra foi aplicada. Na segunda regra, o que diz a segunda regra? Que o valor base deve ter o mesmo número de casas decimais da incerteza. Quantas casas decimais tem aqui na incerteza? 0, nenhuma. Não tem nenhuma casa decimal. Aqui tinha, aqui saiu. Então, quer dizer o quê? Que no resultado base eu não preciso indicar nenhuma casa decimal, ou seja, é 0, é igual. Então, todas as casas decimais foram retiradas, certo? E aí deu 319 mais ou menos 11 milímetros. Essa é a forma correta, aplicando as duas regras desse resultado aqui, certo? Vamos lá para mais um caso aqui, mais um exemplo. Então, para a gente classificar de novo. A primeira regra está relacionada à incerteza, onde eu tenho até 2 algarismos significativos. Da esquerda para a direita, o 0 não é significativo, né? Então, começa no 4. 1, 2. Então, até aqui veio o algarismo significativo. Daqui para cá, 1. E observe que eu posso aplicar regras de arredondamento, né? No caso aqui, 0,0428, ou 8. Ele vai arredondar para 3, tá vendo?
arredondou para 0,040. Então, aqui tem dois algarismos significativos. Com o arredondamento. Então, aqui nesse caso, cabe o arredondamento. Né? Passou de 5, aí vem o número seguinte. Então, aquela regra matemática que já se conhece sobre arredondamento, ela vai caber aqui nesse caso. Certo? Vamos lá aplicar a segunda regra, então. O que diz a segunda regra, novamente? O resultado básico tem que ter o mesmo número de casas decimais da incerteza. Então, aqui tem quantas casas decimais? 3. Então, aqui eu tenho que ter 3 casas decimais, certo? Então, aí, ó, aplicando a segunda regra e o arredondamento aqui, ó, no 1, no 7. Bom, o que temos? Tá? Então, isso que deve ser observado aí. 3 casas decimais, 3 casas decimais. O arredondamento ocorreu aqui e ocorreu aqui também. Né? 4 e 2. Certo? Então, esse foi mais um exemplo. Tá. Então, eu vou parar aqui o vídeo para a gente entrar no 6.6. Né? Espero que vocês tenham compreendido bem aqui. Tá? Dessa forma aqui. A gente vai fazer exercício. Vou colocar exercícios lá para que vocês possam fazer também, certo? Boa aula, bons estudos e até o próximo vídeo.